Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo por aqui. E hoje para começar uma nova série de vídeos por aqui, falando da história de alguns dos meus personagens favoritos, né? A gente já fez, né, algumas séries de vídeo semelhantes, só que dessa vez vamos fazer vídeos um pouco mais longos, contando mais, né, da história desses personagens, sem falar muito de bastidores de criação, ficando mais por dentro mesmo da história deles, né? Da parte mais fictícia. E vamos começar essa lista falando do maior herói da franquia Star Wars, o Luke Skywalker. Bom, a história do Luke Skywalker começa nos eventos de Vingança dos Sith, quando a Padmé fica grávida do Jedi Anakin Skywalker, né? Por baixo dos panos ali, porque a relação deles era contra as normas da Ordem Jedi. Então, ele e a sua irmã Leia nascem depois do grande purgo Jedi, né, a Ordem 66, quando o seu pai Anakin Skywalker cai pro lado sombrio e se transforma em Darth Vader, liderando a invasão ao templo e massacrando a maioria dos Jedi, eliminando aí Mace Windu e boa parte do conselho. Com isso, o Obi-Wan Kenobi vai até Mustafar, para onde o Vader foi enviado para colocar fim nos líderes, né, dos separatistas e meio que colocar fim nas guerras clônicas. E então ele foi lá confrontar o seu aprendiz e consegue derrotar ele, né, deixando ele gravemente ferido, forçando ele a ficar preso naquele traje pro resto da vida. Com isso, Luke e Leia nascem e a Padmé acaba morrendo misteriosamente, já que ela perdeu a vontade de viver. Então, tem muitas teorias aí que apontam que talvez o Palpatine tivesse usado a força para matar a Padmé e garantir que o Vader não conseguisse mais voltar para a luz, ou que foi uma questão mesmo psicológica que acabou causando a morte dela. Com isso, o Luke não tem nenhuma memória da mãe, mas a Leia tem ainda algumas lembranças, coisas que eles vão citar lá em Retorno de Jedi. Com isso, eles decidem dividir os irmãos, né, já que a presença deles juntos poderia atrair o Vader ou o Imperador. Com isso, o Bail Organa leva a Leia para Alderaan, onde vai ser criada como sua filha e a princesa do planeta, e o Obi-Wan Kenobi leva o Luke para Tatooine para viver junto com seus tios, e onde ele poderia ficar mais próximo do menino para poder proteger ele de qualquer ameaça, né? Daí ele teve uma infância ali, uma juventude bem tranquila, bem tediosa, né? Ele via os seus amigos indo embora lá, né, viajando pela galáxia, e ele ficando preso ali como um simples fazendeiro, mas ele sentia que ele poderia, né, alcançar algo a mais na vida dele, só que ele não imaginava o quanto seria, né. No cânone temos como grande evento da juventude do Luke o ataque da Reeva, né, uma das inquisidoras aí imperiais, que queria se vingar do Anakin Skywalker, no caso Darth Vader, matando seu filho. Só que ela acaba dando para trás e não concretiza o seu plano. No Legends temos alguns ataques ali do povo da areia contra o Luke, que são barrados pelo Obi-Wan Kenobi, que estava sempre presente ali para proteger, né, o filho do escolhido. Aos 19 anos, o Luke compra dois droids, né, o R2-D2 e os 3PO, e dentro do R2 tinha uma mensagem da princesa Leia Organa, né, uma das líderes da Aliança Rebelde, dizendo que tinha sido presa pelo Império e pedindo a ajuda do Obi-Wan Kenobi, né, o último Cavaleiro Jedi conhecido e a única esperança dela conseguir ser salva. O Luke não conhecia nenhum Obi-Wan, mas conhecia o Ben Kenobi, né, um bruxo conhecido ali da região. Então ele vai até ele, acaba sendo pego pelo povo da areia, só que é salvo pelo Jedi, que se revela, né, como Obi-Wan Kenobi para ele. Com isso, ele convida o Luke para partir nessa aventura, revela que ele era filho de um Cavaleiro Jedi, entrega o sabre do Anakin Skywalker pro Luke. Porém, o Luke fica meio receoso ali, né, porque ele queria sim conhecer a galáxia, né, embarcar em grandes aventuras, mas os tios dele ainda prendiam ele ali. Coisa que não iria durar por muito tempo, porque o Darth Vader enviou um grupo imperial até Tatooine para encontrar os dois droids que estavam com os planos da Estrela da Morte na memória. Com isso, eles vão parar na casa dos tios do Luke e o Darth Vader ordenou que os dois fossem mortos, e assim os soldados fizeram. Com isso, o Luke chega lá, vê que os dele morreram, então ele decide sim que vai embarcar nessa jornada com Obi-Wan. Então, junto com o Han Solo e o Chewbacca, né, dois contrabandistas, eles vão a bordo da Millennium Falcon até os destroços de Alderaan, que foi destruído pela Estrela da Morte, né, a nova super arma do Império. Com isso, eles são pegos
né, pelo raio trator da nave e ficam presos lá dentro, tendo que se esconder dos Stormtroopers e do Darth Vader. Com isso, o Luke e o Han conseguem salvar a Leia e voltam para a nave, enquanto o Obi-Wan desativa o raio trator que ia permitir que eles fugissem. Só que ele se depara com o Darth Vader e eles têm um breve confronto ali que acaba com o Kenobi se entregando e se deixando ser morto pelo Vader para permitir que o Luke fugisse sem ficar lá para ajudar ele, né? Dando uma chance para que ele salvasse a galáxia mais para frente. Com isso, eles vão para a base rebelde em Yavin 4, que já estava na mira do Império, porque o Darth Vader permitiu propositalmente que eles fugissem, porque tinha um rastreador na Falcon. Com isso, eles iriam saber onde estava a base rebelde. Só que tem um grande plano do Vader aí por trás, porque o Vader detestava a Estrela da Morte, né? Ele achava um desperdício e uma blasfêmia contra a Força. Então, teve um algo a mais nesse permitir que os rebeldes fugissem. Claro que se ele conseguisse destruir Yavin, né, acabar com a base rebelde e acabar com todo esse problema para o Império, seria ótimo. Só que se os rebeldes destruíssem a Estrela da Morte, também seria bom para o Vader porque ele não gostava dessa arma. Então, de qualquer maneira, o Vader sairia ganhando. Então teve um duplo sentido, né, no Vader deixar os rebeldes fugirem com os planos. Com isso, os rebeldes com um grupo bem pequeno atacam a super arma e o Vader consegue eliminar vários caças e está quase eliminando o Luke. Porém, o Han Solo chega na luta, né? Ele tinha ido embora porque meio que a parte dele no combinado já tinha sido feita, né? Ele tinha sido pago, já ia embora. Só que ele, né, fica com o coração pesado ali e decide voltar para ajudar os rebeldes. Então ele dá um disparo que faz com que o Vader voe longe e permita que o Luke continue em frente. Ele já tinha errado o primeiro disparo lá no núcleo, né, que é um buraquinho bem pequeno, só que o Obi-Wan entra na mente dele como uma voz ali, né, da força e fala para que ele desligue todas as coisas ali de mira e use somente a força. Com isso ele acerta em cheio o disparo e destrói a maior arma do universo, acabando com os planos do Império. Com isso, o Luke se torna o grande herói da Aliança Rebelde, mas desperta o interesse do Darth Vader, que sabe que aquele piloto tinha uma grande conexão com a força, senão ele não teria conseguido destruir aquela arma tão fácil. Então ele pede para que o Boba Fett investigue ali, né, os pilotos que estavam envolvidos naquela batalha de Yavin e descubra quem foi o responsável por destruir a arma. Com isso ele encontra o Luke Skywalker, luta com ele, mas não consegue vencer ele para levar até o Vader. A única coisa que ele tinha descoberto era o nome, que era no caso o sobrenome, né? Skywalker. Coisa que o Vader fica muito puto ao descobrir, porque o Palpatine tinha dito que a esposa e os filhos dele tinham morrido, e agora ele sabia que o filho dele estava vivo. Porém o Vader rapidamente mudou de sentimento quanto a isso, porque o Luke era muito poderoso na força e era filho dele, então ele poderia tentar converter o Luke pro lado sombrio e usar como uma arma contra o Imperador, né, que era o cara que estava oprimindo o Vader fazia mais de 20 anos, né. Então ele decidiu que queria caçar o Luke por baixo dos panos ali, treinar ele e usar contra o Imperador. Porém o próprio Palpatine também, algum tempo depois, iria descobrir, né, Luke Skywalker, porque ele também não sabia. Ele tem um sonho onde o Anakin Skywalker, sem nenhuma deformidade, com corpo normal, a Padmé e um Jedi misterioso destroem ele dentro do Palácio de Coruscant. E com isso ele sabia que tinha algum parente do Anakin Skywalker que poderia destruir ele. E automaticamente ele já conecta os pontos e descobre que o piloto que destruiu a super arma é o filho do Anakin Skywalker e é esse Jedi que destruiu ele nesse sonho. Então agora ele teria que lidar, né, com esse novo Jedi. Com isso rolam várias batalhas e Luke continua ali sendo um dos grandes destaques da rebelião, até que durante a batalha de Hoth, né, um pouco antes dela, Luke acaba sendo pego por um Wampa, né, um monstro lá, né, do deserto de neve de Hoth, e consegue escapar. Só que antes de ser salvo pelo Han Solo, ele recebe uma mensagem do Obi-Wan Kenobi para que ele vá até Dagobah, né, lar do velho mestre Yoda, que iria continuar o treinamento dele na força. Com isso, após a batalha em Hoth, o Luke vai até Dagobah, né, e encontra um velhinho baixinho ali e diz que está procurando um grande guerreiro, e o velho fica debochando da cara dele, só que na verdade ele não sabia que o velho era o próprio Yoda.
que estava testando a paciência do Luke e estava ficando bastante decepcionado. Depois de um tempo, ele se revela, né, como o grande mestre Jedi, e o Luke pede para que ele dê uma chance, né, que ele pode ter paciência, que ele quer aprender. Então, mesmo contrariado, o Yoda aceita, né, por pressão do Obi-Wan, e começa a treinar o Luke. O Luke é muito poderoso na força, só que a raiva e a falta de confiança mesmo que ele está prejudicando o Luke. Por exemplo, tem uma caverna em Dagobah, né, que tem uma aura muito forte do lado sombrio. E o Yoda manda que o Luke entre ali sem as suas armas, né? E daí o Luke pergunta, o que tem nessa caverna? Daí o mestre fala, apenas o que levar com você. A caverna está vazia, só que se o Luke levar coisa ruim lá para dentro, coisas ruins, né, vão atacar ele. E o Luke entra nessa caverna com as armas ali, ele não cumpre o que o mestre falou. E lá dentro ele luta contra o Darth Vader. Consegue destruir ele e percebe que quando a máscara dele quebra, o rosto do próprio Luke está lá dentro. Então o que o Luke tinha dentro dele era raiva e era muito do lado sombrio, né? Assim como o pai, que ele não sabia, né, que era o Darth Vader, tinha. Também tem a cena da nave, né, onde o X-Wing do Luke afunda no pântano e o Luke usa a força para tentar tirar de lá dentro, mas não consegue porque acha que é grande demais. Só que o Yoda mostra para ele que, né, para a força, tamanho tanto faz. O Luke não tinha confiança, não tinha paciência e não tinha controle sobre a sua raiva. E isso poderia ser usado pelo Vader contra ele, né? Nesse meio tempo, o Palpatine revela que sabe, né, que o filho do Anakin Skywalker está vivo e está no lado dos rebeldes. E fala que precisa dar um fim nele. Só que o Vader faz ele mudar de ideia e diz que ele poderia ser um forte aliado se viesse para o lado do Império. Já, né, tentando, por baixo dos panos, prosseguir com seu plano de trazer o Luke para o lado sombrio e matar o Imperador. Com isso, o Palpatine concorda e manda com que o Vader, né, arme um plano para trazer o Luke para o lado sombrio. Com isso, o Vader domina Bespin, né, por baixo dos planos, e faz com que Han Solo e a Leia vão acabar parando ali. Com isso, o Vader embosca o Han, a Leia e o Chewbacca em Bespin e deixa eles presos ali. Com isso, em Dagobah, o Luke sente na força que os amigos dele estão sofrendo. Então ele abandona o treinamento e vai até Bespin para salvar os seus amigos. Mesmo sendo alertado pelo Yoda e pelo Obi-Wan, ele teria que lutar sozinho contra o Darth Vader e ele estava pronto para isso. E eles não poderiam interferir, né? Então eles apenas pedem para que o Luke controle a sua raiva, porque isso pode ser valioso para o lado sombrio, né? Então ele vai até Bespin e confronta o Vader, levando um vareio. Pro Vader que está se contendo, né? Ele está querendo entender o poder do Luke. Ele inicialmente tenta congelar o Luke em carbonita, só que fracassa. E o duelo vai seguindo, né? E o Luke resiste bravamente, só que acaba tendo a sua mão cortada pelo Darth Vader e acaba derrotado. Com isso, o Vader revela que é o pai do Luke, que fica em choque com essa revelação. Então, o Vader propõe o que ele pensava há mais de 4 anos, né? Ele estica a mão pro Luke e fala, se junta comigo, que a gente vai acabar com o Imperador e trazer paz, né, para a galáxia. Que esse era o auge do plano do Vader. Agora ele poderia trazer o Luke pro seu lado e, enfim, sair dessa vida de escravidão que ele tinha e finalmente ser o governante supremo do Império. Só que o Luke prefere se jogar para possível morte do que se aliar ao Darth Vader. E esse é um ponto muito importante para o Vader também, porque quando ele percebe que o seu filho é quase incorruptível, prefere saltar para a morte do que se unir ao lado sombrio, ele começa, né, a meio que o Anakin Skywalker dentro dele começa a martelar mais forte. Com isso, o Luke consegue escapar dessa queda e foge, né, chamando a Leia através da força para ir salvar ele. Com isso, ele passa mais um ano treinando, né? E consegue, com algumas peças ali e com um cristal Kyber sintético, criar um novo sabre de luz, né, já que ele perdeu o do pai dele lá em Bespin, dessa vez com a cor verde. Ele também enfrenta o Grão Inquisidor, né, que tinha ficado vivo ali depois do que rolou em Rebels, e consegue também derrotar ele, provando que ele está ficando cada vez mais poderoso. Então ele vai até Tatooine, onde ele salva o Han Solo, que estava nas mãos do Jabba, né, congelado em carbonita, e destrói, né, o Império de Crime do Hutt, né.
E lá ele já tá bem mais firme na força, tá bem mais poderoso e bem mais calmo, né? Só que meio que o conflito, né, dentro dele se mostra até mesmo nas roupas, né? Roupas pretas, né? Capuz que ele costuma usar, então ele tá meio conflitante, né? Tem muita coisa sombria dentro do Luke naquele momento. Com isso, o Vader e o Palpatine armam o seu plano final para tentar trazer o Luke pro lado sombrio. Então o Luke vai até Endor junto com os rebeldes e ajuda eles a penetrar lá na caverna e encontrar a base imperial. Só que ele sente que o Vader está próximo, então ele prefere se entregar ao Império para poupar os seus amigos, né? Então ele se entrega para o Darth Vader e vai de bom grado até a sala do Imperador. Com isso ele é provocado pelo Darth Sidious, né? E simultaneamente a isso, o Palpatine revela todo o seu plano. Ele mesmo entregou a localização da base imperial para fazer com que os rebeldes caíssem em uma armadilha com os melhores soldados imperiais. E também deixou uma frota enorme de prontidão para quando o ataque rebelde contra a segunda Estrela da Morte viesse, eles fossem destruídos. Então o Luke estava vendo os seus parceiros rebeldes serem destruídos, né, pelos caças imperiais e pressente, né, os seus amigos lá sendo pegos pelo Império, lá em Endor. Então o Palpatine provoca ele para ver se ele cai pro lado sombrio, né? Só que o Luke resiste até que uma hora ele não aguenta mais e tenta atacar o Imperador. Só que o Vader impede, né, esse golpe e começa um confronto contra o Luke. É curioso que o Vader, que queria tanto que o Luke matasse o Palpatine, desperdiçasse essa oportunidade. Só que até para isso tem uma explicação. O Vader sim queria que o Luke destruísse o Imperador e que ele pudesse governar a galáxia. Porém, não seria uma queda completa para o lado sombrio. O Luke estava muito conflitante ainda. Então se ele simplesmente matasse o Palpatine em um surto de raiva e depois voltasse para a luz, uma coisa que ia acontecer parecida um pouco depois dessa cena, ele poderia muito bem voltar para o lado da luz e o plano é do Vader ir buraco abaixo. Então ele preferiu continuar provocando o Luke para garantir que ele caísse em definitivo para o lado sombrio. Que não fosse uma queda como a do próprio Vader foi, né? Que foi uma coisa meio do nada assim, e por isso que até hoje ele tem muito do Anakin dentro dele. Então rola uma briga feia entre o Vader e o Luke, e o Vader continua provocando o Luke, inclusive falando que se ele não vier pro lado sombrio, ele vai trazer a Leia pro lado sombrio. Com isso, né, o Luke fica furioso, ataca o Vader com toda a raiva dele, né? Porque àquela altura o Luke já sabia que a Leia era irmã dele, e o Vader também sabia, então ele sabia que bater nessa ferida iria deixar o Luke furioso. Com isso, o Luke derrota e corta a mão robótica do Vader fora, num surto de raiva onde ele caiu por um momento pro lado sombrio. Então, vendo que o Luke está tomado pela raiva, o Palpatine continua provocando ele e fala: pô, agora a chance, destrói o Vader e se junta a mim, né? Só que o Luke agora chega, acho que talvez na cena mais marcante dele, pra mim é a cena dele mais legal. E esse momento é bem curioso, né? Porque o Luke, durante boa parte do filme, tentou trazer o Vader de volta pra luz, né? Ele acreditava que dentro do Vader ainda tinha muito do Anakin Skywalker. E o próprio Obi-Wan e Yoda não acreditavam nisso. O próprio Yoda morreu dizendo que o Luke deveria destruir o Darth Vader, né? Só que naquele momento o Luke estava quase caindo para as trevas e o Palpatine provocando ele, falando assim: destrói o Vader e se junta a mim, né? E se torna o meu novo aprendiz. Só que o Luke resiste e joga o seu sabre de luz fora, na cena que para mim é a mais marcante dele. Com isso, o Palpatine ataca o Luke com os raios da força, só que o Vader, né, tá meio que assim, mais conflitante do que nunca. Tá vendo que o cara que tirou tudo dele, que tirou a esposa dele, tirou os amigos dele, fez com que ele se tornasse um escravo por mais de 20 anos, estava quase tirando a última coisa que restava pro Vader, que era o seu filho. Com isso, a parte de Anakin Skywalker dentro do Vader consegue enfim triunfar sobre o Vader, né? E consegue atacar o Imperador e jogar ele no poço do reator, acabando com o Palpatine e salvando o Luke Skywalker. Só que nesse lance, o Vader recebe muitos relâmpagos, né, em seu corpo, que era todo robótico lá, então qualquer choque podia dar um curto ali e acabar com o sistema de respiração dele, e com isso o Vader estava condenado. O que mantinha ele vivo por mais tempo era justamente a sua conexão com o lado sombrio, né? Então, agora que ele estava redimido,
A raiva que mantinha ele vivo tinha se dissipado, agora ele poderia finalmente ter paz. Então o Luke tira a máscara do Vader e olha nos olhos do seu pai pela última vez, né? Pela primeira e pela última vez antes que ele morresse. Com isso ele leva o Vader até Endor, né? E queima os restos do traje dele. E no final do filme ele vê os fantasmas da força do Yoda, né? Que morreu no início do filme, do Obi-Wan e do Anakin Skywalker lado a lado, encerrando com chave de ouro a trilogia clássica. Daí pra frente temos dois caminhos, o do Canon, que é uma verdadeira desgraça para o Luke Skywalker, e o do Legends. No Canon, né, o Luke reconstrói a Ordem Jedi da maneira mais burra que tu imaginar. Ele simplesmente copia tudo que deu errado na Ordem Antiga e repete. Ele traz o Grogu, né, para a Ordem Jedi e faz com que ele decida entre ficar na Ordem e voltar para o Mandaloriano. Então, obviamente, o Grogu deixa a Ordem Jedi. Coisa que é meio que bizarro o Luke fazer isso, né? Porque a Ordem Antiga pregava que os Jedi não poderiam se casar, não poderiam ter contato com as famílias para não ter apego, que isso era negativo. Só que, gente, se não fosse o apego do Luke pelo Vader e do Vader pelo Luke, esse amor de pai e filho, o Luke teria morrido lá e o Império ia estar governando até hoje. O Luke comprovou que as tradições dos Jedi estavam erradas, que o amor é um sentimento forte, que o apego é importante. E se a pessoa souber controlar isso, é a maior arma que eles têm contra o lado sombrio, né? Foi o amor do filho pelo pai, do pai pelo filho, que fez com que o Darth Sidious fosse destruído. Então é muita burrice ele simplesmente voltar, né, para a ideia que era antes. A única coisa que fizeram certo é que o Luke tem boas cenas de ação ali, né? Nessas séries da Disney, principalmente aquela última lá do Mandaloriano Season 2, que é épica, né? O Luke lá destruindo aqueles Dark Troopers. Na trilogia sequel, daí é uma vergonha total, né? O Luke se torna um verdadeiro covarde. Primeiro que ele tem um sonho que o Ben Solo vai cair pro lado sombrio. Então o que o maior herói da galáxia faz? Vai fazer igual fez com o pai dele, de tentar conversar, trazer ele de volta pra luz? Não, eu vou tentar atacar o meu próprio sobrinho enquanto tá dormindo. Cara, é bizarro, a Disney destruiu o Luke Skywalker, cara, é bizarro, bizarro. Então o Ben Solo ataca o Luke, foge e se transforma no Kylo Ren, né, sendo treinado pelo Supremo Líder Snoke, que em segredo era o Imperador Palpatine, né, que ainda estava vivo. Então o Luke se exila, né, e deixa a guerra rolar, deixa a Primeira Ordem tomar conta da galáxia, deixa o Han Solo morrer, deixa a própria irmã ficar desamparada. Cara, meu Deus do céu, bicho, é muito ruim essa... Assim, pra mim, o pior das sequels não são os personagens meio sem sal, não são aquela luta de sabre de luz horrorosa, é o desrespeito absoluto com os personagens clássicos. Tem gente que gosta desse look um pouco mais, né, sombrio, né, que meio sem esperança. Tem coisa legal aí. Só que o problema, pra mim, é que é demais, assim. Pô, nunca que o Luke ia deixar tudo isso acontecer, tá ligado? E nunca que o Luke iria simplesmente atacar uma pessoa dormindo, um parente dele. Nunca isso ia acontecer. Nunca, nunca, nunca. Então o Luke tá lá, exilado, e a Rey vai até lá ser treinada por ele. Daí tem até algumas cenas legais, só que o Luke se recusa, né, a ir até Crait pra ajudar a resistência, e simplesmente ele vai lá e faz meio que uma ilusão da força para distrair o Kylo Ren e permitir que a Rey salve, né, a Leia e o restante dos rebeldes, enquanto o Luke finalmente se junta à força, né, concretizando esse final tenebroso que a Disney fez para Luke Skywalker. Depois da queda do Império, o Luke, ao lado dos rebeldes, luta contra o Thrawn, né, que é o novo líder, né, das tropas restantes do Império. E nesse meio tempo aí, né, ele continua treinando na força, se torna cada vez mais poderoso. E daí chegamos nos eventos de Império Sombrio, né, quando o Palpatine, assim como no canon, volta à vida através de clones, né. Então o Luke se entrega ao lado sombrio para tentar entender, né, esses poderes do Palpatine e enfim poder derrotar ele. Só que ele não planejou muito bem isso e acaba realmente caindo fundo no lado sombrio. Sendo salvo pela Leia, consegue trazer ele de volta para a luz e juntos eles enfrentam e derrotam o Palpatine. Só nisso já foi muito melhor do que a trilogia sequel, né? A gente vê muito mais do Luke em ação, tipo, tem uma cena que ele luta contra aqueles Walker gigantes do Império
e amassa ele somente com a força. É muito massa, né? Ver realmente o quão poderoso seria esse Jedi Supremo, né? O Luke é o Jedi mais poderoso de todos os tempos, né? E a gente não vê nada disso nos filmes. Assim, o auge dele é derrotar o Vader numa luta onde o Vader não estava lá no seu auge, ele estava se contendo bastante. No Legends, sim, a gente vê ele destruir o Walkers com a força, vê ele derrotar o Imperador Palpatine Renascido, que é até mais forte do que a versão dele normal. Então sim, o Luke aí realmente é o mais poderoso entre os Jedi. Só que o fim do Palpatine não foi aí, né? Ele continuou transferindo a sua alma de clone em clone e só foi ser eliminado muito depois, enquanto tentava possuir o filho do Han Solo. O Luke então viaja pela galáxia e começa a reunir alguns Jedi sobreviventes para formar uma nova Ordem Jedi, bem diferente daquela antiga, né? Onde era permitido ter relacionamentos, ficar próximo da família, casar, viver com pessoas normais, né? Ter uma conexão realmente com a força viva, né? Como o próprio Qui-Gon Jinn falava, né, nos filmes, né? Não seguir esses dogmas da ordem, né? Seguir o que a força pede. E é isso que o Luke pregava na sua nova Ordem Jedi, onde ele era o grão-mestre, né? Com isso, o Luke evolui cada vez mais na força e se torna realmente o Jedi mais poderoso que já se viu, né? O cara era extremamente poderoso, ele conseguia fazer projeções da força assim, em planetas inteiros, assim, tipo, fazer com que uma frota inteira fosse destruída, assim, é muito massa, o Luke é muito poderoso. Com isso, ele tem outra grande mudança, que o Luke se casa nos Legends, né? Por exemplo, ele é caçado pela Mara Jade, né? Uma assassina secreta do Palpatine, que foi enviada para matar o Luke. Só que ela fracassa várias vezes em fazer isso, e no final acaba se apaixonando pelo Luke Skywalker. Com isso, ela salva ele do seu clone maligno, o Luke, que foi criado por um Jedi maluco lá exilado, consegue derrotar esse clone e salvar o Luke. Com isso, o sentimento se torna recíproco e com isso o Luke se casa com a Mara Jade em Coruscant em duas cerimônias, né? Uma em Coruscant, que é a cerimônia pública, e outra lá em Yavin 4, uma cerimônia Jedi, né? Com isso, os dois se casam e tem o seu único filho, o Ben Skywalker, que o Luke nunca pôde estar muito próximo dele por causa da guerra Yuuzhan Vong, né? Que foram invasores de outra galáxia que vieram até a galáxia de Star Wars e causaram a maior guerra que aquela galáxia já viu. Então o Luke, o Han Solo, a Leia ficaram muito distantes dos seus filhos nesse período, tendo que lutar nessa guerra. Mais pra frente, né, o Jacen Solo, um dos filhos do Han Solo, acaba se tornando o Darth Caedus, né, um Sith muito poderoso que mata a Mara Jade, e o Luke fica meio em choque assim, só que ele não se volta contra o seu sobrinho. Então ele é exilado pela Nova República, que fala que ele está negando ajuda nessa guerra. Então a Jaina Solo, a irmã, né, do Jacen Solo, derrota o seu irmão e acaba com esse Império Sombrio dele. O Luke volta do exílio, né, que ele estava junto com o Ben Skywalker, seu filho. E a última coisa que se ouve do Luke é a sua batalha, né, junto com a Jaina Solo e o Darth Krayt, né, um Sith muito velho que estava vivo lá em Tatooine, contra a Abeloth, né, a maior besta que a galáxia já viu. O Luke mais uma vez demonstra o seu enorme poder e derrota essa criatura com seu poder na força. Depois disso, né, com o passar dos anos, ele vai ficando cada vez mais velho, até finalmente se unir à força, né, e morrer. Em um evento que foi sentido em toda a galáxia, né, o cara tinha uma conexão com a força realmente muito forte. E assim se encerra a história de Luke Skywalker, o maior herói de Star Wars, né. Cara, é muita coisa, não sei nem quanto tempo deu, acho que foi mais de 20 minutos. Mas pra mim, assim, o Luke é um personagem muito massa. Pra mim, dentro de Star Wars, ele só não é mais legal que o Darth Vader, né? Porque tem um arco um pouco mais complexo. Assim, e sem dúvida, assim, se tu quiser consumir um conteúdo pós-Retorno de Jedi sobre o Luke, lê os quadrinhos do Legends, né? Lê os livros, porque o cinema estragou demais o Luke Skywalker. Ele é muito desrespeito com a obra que foi criada, né? O Mark Hamill, né, fez o Luke na trilogia clássica e nas sequels. Não é lá um ator muito espetacular, assim, né? No seu início de carreira, ele era bem inexperiente. E Star Wars foi o que justamente meio que, né, alavancou a sua carreira e fez com que ele tivesse papéis até mais marcantes, como ele fez, né, a voz do Coringa na série do Batman, série animada, onde ele já era um ator muito mais renomado
e mais talentoso, né? Na trilogia clássica tinha até vezes que ele falava sem mexer a boca, né? Que era coisa gravada por cima. Era bem ruinzinho, mas com o tempo ele foi melhorando e fez um bom personagem lá na trilogia clássica. E na sequel já era um ator consagrado, né? Fez um papel bem legal. Nos quadrinhos, assim, os que eu mais indico, assim, é pra ler a trilogia do Dark Empire, né? Cara, o quadrinho é caríssimo, tanto que nem eu li. Então eu apelei pra outra opção, que é os vídeos no YouTube, né? Que tem vídeos assim, que narram a história completa, né, da trilogia Dark Empire. E vale muito a pena. Tem até as vozes lá, tem música, é muito bem feita essa obra. E te deixa por dentro, né, de tudo o que rolou. Então o próximo personagem dessa franquia vai ser o meu favorito, né? Franquia não, né? Dessa série de vídeos vai ser o meu favorito, o Batman, né? Onde eu vou ter que inventar um pouco aí, porque eu não vou citar nenhuma versão específica dos cinemas ou coisa assim, eu vou meio que falar do Batman em geral e depois de algumas obras em específico, né? Já que tem muita coisa e não tem uma coisa linear assim. Então eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, ficou colossal, mas é isso e até a próxima.